Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 59. Bons estudos! O senhor sabe quem foi o pai dos pobres? Os pais dos pobres não tem pai. O pai dos pobres é o próprio pai legítimo, né? Não. Sei não. Personagem histórico, um presidente do Brasil, recebeu esse apelido, o pai dos pobres. Você não se lembra? Não. Pai dos pobres que eu conheço é só Deus. Não me lembro. Não, só Deus mesmo. Bem, se você está interessado em saber por que Getúlio Vargas foi apelidado de o pai dos pobres, fique ligado nessa teleaula, porque esse é o assunto de hoje. Na teleaula de hoje, nós vamos ver que no governo Getúlio Vargas, a criação dos direitos sociais fez parte de um projeto político de construção nacional que restringia a cidadania política, privando os brasileiros do direito de manifestação, de participação, de voto e de organização partidária. Hoje, nós vamos começar a estudar o período que ficou conhecido como Estado Novo. Tem gente que acha que os direitos sociais dos trabalhadores foram um presente, uma generosidade do presidente Getúlio Vargas. Mas será que foi isso mesmo? Bem, antes de discutir qualquer coisa sobre esse assunto, a gente precisa entender melhor o que foi o Estado Novo. A gente viu na teleaula passada que o Estado Novo começou em novembro de 1937 com um golpe liderado por Getúlio Vargas e com o apoio das Forças Armadas. Depois desse golpe, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e as câmaras municipais foram fechadas. Os governadores ou foram substituídos por interventores ou se transformaram em interventores nomeados diretamente por Vargas. Uma nova Constituição foi imposta ao país. Vargas definiu o golpe como a única atitude possível diante da situação em que se encontrava o país. Segundo ele, uma situação de perigo, de desagregação, de afronta à autoridade. Uma situação, enfim, em que o Estado, fraco, ameaçado, se encontrava impedido de promover medidas necessárias ao bem-estar e ao desenvolvimento da nação. Uma das chamadas ameaças ao país, segundo Getúlio Vargas e seus aliados, era o comunismo. Mas o problema de Getúlio não era lutar apenas contra os comunistas, mas também contra a própria Constituição do país. Getúlio achava que a Constituição de 1934 era liberal demais e que o Congresso não representava a maioria da população. Segundo Getúlio, a democracia não era um bom negócio para o país. Aqui eu tenho um trecho da proclamação ao povo brasileiro feita por Getúlio Vargas e transmitida por rádio no dia do golpe, que deu início ao Estado Novo. Presta atenção na opinião que ele tinha sobre democracia. Nos períodos de crise como o que atravessamos, a democracia de partidos, em lugar de oferecer segura oportunidade de crescimento e de progresso, dentro das garantias essenciais à vida e à condição humana, subverte a hierarquia, ameaça a unidade pátria e põe em perigo a existência da nação, extremando as competições e acendendo o facho da discórdia civil. O sufrágio universal passa, assim, a ser instrumento dos mais audazes e máscara que mal dissimula o conluio dos apetites pessoais e de corrilhos. Resulta daí não ser a economia nacional organizada que influi ou prepondera nas decisões governamentais, mas as forças econômicas de caráter privado, insinuadas no poder e dele se servindo em prejuízo dos legítimos interesses da comunidade. Prejuízo dos legítimos interesses da comunidade, essa é boa. É demais. Bom, você entendeu o que ele quis dizer com essa discurseira toda, né? Pelo jeito, o Getúlio não gostava de voto, de democracia. Não, é isso mesmo. Pro Getúlio, dá a impressão que as coisas funcionam ao contrário, né? Que a ampla participação política, em vez de representar a maioria, atrapalha o governo. Quer dizer, E servia para uma minoria impor os seus interesses pro país inteiro. Agora, isso eu não concordo. Não dá para concordar. Não Como dá. é que alguém pode dizer que a democracia atrapalha o desenvolvimento de um país? Pois como é que faz pode? sentido. Senhor, dá licença. O senhor acha que a democracia atrapalha o desenvolvimento do país? Alguma coisa assim, né? Não atrapalha não. Democracia mesmo, né? De verdade.
Não essa falsa democracia que tem no Brasil, né? Eu acho que quanto mais democrata o país for, mais progresso ele pode ter. Não, não creio. Não creio. Pois é, só que no Estado Novo, quem discordava do governo também estava sendo contrário ao desenvolvimento do país. Tanto é que a centralização do poder foi acompanhada pela censura aos meios de comunicação. A censura aos meios de comunicação se encarregou de silenciar as manifestações de descontentamento. Ao mesmo tempo, um forte esquema de repressão foi empregado para neutralizar a oposição. A repressão política não atingiu apenas os comunistas. Quem fosse contra o regime estava condenado à perseguição, mesmo sendo liberal. O Estado Novo também foi responsável pelo fim do poder legislativo, ou seja, quem fazia as leis e criava as políticas para o país era o executivo. Getúlio Vargas governava por decretos-leis, ou seja, todos os decretos presidenciais passavam a valer automaticamente como lei. É claro que Getúlio Vargas não fazia tudo isso sozinho. Vargas era assessorado por uma série de conselhos e órgãos técnicos. Todos esses conselhos e órgãos foram criados durante o Estado Novo. Alguns deles foram o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, o Conselho Nacional do Petróleo, o Conselho de Águas e Energia e a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional. E a gente também não deve deixar de colocar que os militares tiveram um papel importantíssimo nisso tudo. Segundo as Forças Armadas, o Estado brasileiro deveria investir em atividades estratégicas que garantissem a sua soberania. Para entender melhor o que isso significava na prática, vamos pegar 2 exemplos. Por exemplo, a indústria de base, isso é, as siderúrgicas, que produzem o aço, e os suprimentos de recursos energéticos, como é o caso do petróleo. Segundo as Forças Armadas, o Estado brasileiro deveria investir em atividades como essas para garantir o seu desenvolvimento econômico. Agora eu entendi direito, Vicente. De uma certa forma, o Estado Novo controlava todo o desenvolvimento econômico, certo? Exatamente. E centralizava toda a política também, não é Mais isso? do que isso, nessa época havia uma centralização administrativa, Gil. Agora, por que ele precisava controlar todas essas coisas, hein? Olha, pelo que eu li a respeito, o governo achava que a centralização administrativa era a única maneira de aumentar a eficiência do Estado e acabar com a influência das oligarquias regionais. Mas o que é oligarquia mesmo? Oligarquia é o governo de poucos, isto é, um governo que representa apenas os interesses de um pequeno grupo de pessoas. O Estado Novo tinha como um de seus objetivos combater os pequenos grupos regionais em favor dos interesses de toda a nação. Uma das medidas que o governo tomou nesse sentido ainda existe hoje. O governo do Estado Novo criou os concursos para cargos públicos. Além de acabar com o favorecimento a parentes, amigos e correligionários políticos, os concursos visavam recrutar pessoas tecnicamente capazes para o exercício de cargos públicos. Quer dizer, então, que essa história de fazer concurso para virar funcionário público começou nos tempos do Estado Novo. Pois é, rapaz, que Não é? engraçado. Agora só me pergunta uma coisa, será que adiantou? Porque, será que o Estado Novo conseguiu, com essa atitude, acabar com o favorecimento de aliados, de amigos, de parentes? É claro que não. Apesar das importantes mudanças que foram feitas, apesar do fato do país ter se modernizado durante o período do Estado Novo, o governo Vargas era um governo autoritário e de características fortemente tradicionais. O próprio Getúlio vinha da oligarquia gaúcha e o seu governo representava o interesse de grupos restritos, sem dúvida alguma. Mas nem por isso, Getúlio Vargas deixou de ser popular e acabou se afirmando como um poderoso líder político. Pouco a pouco, Getúlio foi construindo uma imagem de sintonia entre o governo e as classes populares. A educação e a propaganda ocuparam um papel importante na construção dessa imagem. Através da educação, o governo de Getúlio Vargas foi difundindo valores e noções comuns a toda a nação. A propaganda foi outro importante instrumento de construção da nacionalidade. Ela ficou a cargo do poderoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A presença do DIP era constante em todos os meios de comunicação, no cinema, na literatura, no rádio, na imprensa e até no teatro. A máquina de propaganda do Estado Novo foi, de fato, empregada para impor a figura de Vargas como grande líder, benfeitor e condutor dos destinos da nação. Vargas passou a ser identificado com o próprio Estado. A propaganda
também ajudou a criar a imagem de um Getúlio Vargas, pai dos pobres. Mas por trás desse apelido existe uma história que vai muito além da propaganda. A história dos direitos trabalhistas. Você saberia explicar pra gente mais ou menos o que é a CLT? A CLT é uma lei que foi censurada pelo, se não me engano, por Getúlio Vargas, é a consolidação das leis do trabalho, né? Que ela diz os direitos e os deveres do trabalhador. A justiça do trabalho, o salário mínimo, o imposto sindical e a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, foram criados na época do Estado Novo. É claro que quase todas essas medidas traziam benefícios para os trabalhadores. Só que, por outro lado, o mesmo governo que garantia esses benefícios não dava aos trabalhadores o direito de fazer greve. Os sindicatos nada podiam fazer contra o governo. Até mesmo o lockout, a greve patronal, era proibido. Bem, mas você não vai pensar que as leis trabalhistas do Estado Novo foram criadas para iludir os trabalhadores e manter a repressão política. O governo, sem dúvida, garantia a aplicação desses direitos. Tanto assim que alguns setores empresariais não ficaram nada contentes com essa história. E é claro também que o Estado Novo não fez a legislação trabalhista para agradar os trabalhadores. Essas leis faziam parte de um projeto de industrialização do país. O governo do Estado Novo fez um investimento pesado para criar uma indústria de base nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional, fundada em 1941, é o maior exemplo de que isso é verdade. Um ano depois, o governo criou o Senai, que, como a gente sabe, tem o objetivo de formar mão de obra especializada para a indústria. Sem as leis trabalhistas, o projeto de industrialização do país não seria possível. Agora, tem um detalhe importante que ajuda a gente a ver como essa história de pai dos pobres tem que ser vista com muito cuidado. Alguns direitos criados e garantidos pelo Estado Novo não chegaram até os trabalhadores do campo. Por quê? As oligarquias rurais, quer dizer, os donos de terras, continuaram com o mesmo poder de sempre. As leis trabalhistas não valiam para os camponeses, que continuaram pobres e, como se diz por aí, sem pai nem mãe. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o Estado Novo começou com um golpe de Getúlio Vargas, que acabou com a democracia e impôs uma nova Constituição ao país. Você viu que Getúlio defendia a ideia de um governo centralizador e autoritário como a melhor forma de defender os interesses gerais do país. Você aprendeu que um dos pontos mais importantes do Estado Novo foi o esforço do governo em investir na industrialização do país e que, inclusive, as leis trabalhistas foram criadas para garantir que as relações do trabalho nas cidades não prejudicassem esse processo de industrialização. Você viu ainda que a imagem de Getúlio como líder da nação e pai dos pobres foi criada com a ajuda de projetos de educação e de uma forte máquina de propaganda do governo. Na próxima teleaula, a gente vai continuar falando sobre o Estado Novo. Por isso mesmo, estude muito bem isso que nós conversamos hoje e até a próxima!